Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos para a segunda aula da disciplina de História da Igreja com a turma 4. Muito boa noite, que Deus abençoe a todos vocês. Vamos lá para mais uma aula. Desde já eu peço que você deixe o seu like, não esqueça aí, é uma forma de você ajudar o canal a crescer e o YouTube entende que à medida que os likes vão chegando, o vídeo se torna relevante. Então não esqueça de deixar o seu like aí, certo? Muito importante para o canal. Estou um pouco melhor que hoje de manhã, né? Hoje de manhã na leitura da Bíblia, tava numa situação um pouco aí complicada, né? Efeito de antibiótico, e aí passei muito mal de manhã antes de vir para cá. Mas daí durante o dia a situação foi amenizando e eu fui melhorando, né? Tinha outros horários para tomar o antibiótico, tive que parar para não, porque realmente não foi nada agradável assim, logo que eu acordei hoje pela manhã. Mas tudo bem, graças a Deus, né? Graças a Deus. Deixa eu dar uma boa noite aqui para quem chegou. José Hélio, Ameliano, Marinês, graça e paz. Pessoal, nós estamos com um problema a nível nacional no Telegram. Então, criamos aí uma comunidade no WhatsApp. Eu quero ver se consigo. Depois eu coloco aqui, tá? Depois eu coloco o link para que vocês possam entrar na comunidade do WhatsApp. Porque enquanto eu prefiro o Telegram, mas tem uma questão judicial aí do Telegram que precisa informar alguns dados aí para a Justiça Federal. Isso não aconteceu e aí o Telegram está bloqueado em todo o Brasil, né? Para que a gente não perca nada, nós criamos, embora algumas pessoas estão recebendo. Eu não sei como é que funciona. Algumas pessoas recebem, outras não têm acesso nem ao iMe, que é o aplicativo alternativo lá. Então, nós criamos uma comunidade no WhatsApp temporária aí para poder solucionar esse problema. Depois eu coloco o link aqui nos comentários para que vocês possam fazer parte também, certo? Marinês, boa noite, estamos bem, graças a Deus. Boa noite, Sandra Regina, graça e paz, Vilma, Karina, Dani, Ivone, Deus abençoe. Melhor, Ivone, graças a Deus, melhor. Daniela, Ana Gadiel, Neuzedir. Mosquito por aqui. Adriana, Rosângela. A Marinês está usando um VPN, né? E aí recebe, né? Aí o Telegram funciona. Marcos, boa noite. Não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de também, se há possibilidade, se torne um membro do canal, né? Se torne um membro do canal, fazendo com que esse canal cresça cada vez mais, né? Passado esse turbilhão aí, nós teremos um quadro novo aqui no YouTube, né? Estamos planejando aqui fazer uma série de vídeos muito legais aqui para os membros do canal, né? Com uma série temática, com significado de palavras hebraicas e gregas, muito legal, né? Vai surgir um quadro bem bacana aqui, né? Para que a gente possa semanalmente ter um vídeo específico aí para os membros do canal, além daquele material que já está disponível para os membros do canal, que são os e-books da leitura bíblica, ao qual amanhã encerraremos aí o livro de 2 Reis. Boa noite, Sérgio. Deus abençoe, meu irmão. Dani, fiquei muito impactada com a aula anterior. Realmente, a disciplina de História da Igreja é uma disciplina fantástica, que revela... E a história da igreja, ela é muito mais ampla, né? A história da igreja é muito grande. E é interessante porque, realmente, quando a gente começa a adentrar na história da igreja, a gente percebe
que realmente o cristianismo, ele, se não bastasse todas as doutrinas que o fazem muito sólido, a própria história da igreja também o faz, de certa forma, sólido. Certo? Que Deus abençoe a todos vocês, então, né? Fiquem com a aula de hoje. A aula de hoje também é uma aula que foi transmitida para a turma 3, né, dando continuidade. Mas, como eu digo sempre, você não perde em nada em qualidade e que o Senhor possa abençoar você, certo? Dessa forma eu vou me recuperando. A Ivone dizendo que chorou muito na aula. Realmente, os testemunhos dos mártires ali, e como diria Tertuliano, né? O sangue dos mártires é a semente da igreja. Certo, gente? Que Deus abençoe, fique com a aula. Se eu conseguir, eu retorno no finalzinho aqui para dar mais um recado para vocês. Deus abençoe, até mais. Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Esta é a nossa aula de número 2 da turma 3 da disciplina de panorama. Opa, panorama não, tô com outra tela aqui. Panorama do Novo Testamento é a turma 4, né? História da igreja. História da igreja. Deixa eu ver aqui. Vamos ver, deixa eu encaixar os comentários aqui na tela. Ah, tá legal aí, ó. Botei uma moldura diferente agora. Deixa eu só fazer um ajuste aqui. Um minutinho. Um minuto. Só um minuto. Eu ia aguentar aquele banner torto ali atrás de mim a aula toda. Vamos lá, gente. Sejam todos bem-vindos. Como estão? Vamos de volta. Vera, Silvânia, Tati, boa noite, paz. Diego, graça e paz, meu irmão. Como é que está o áudio aí, gente? O áudio, a imagem, tudo legal para vocês aí? Deixa eu abrir uma outra tela aqui para poder acompanhar e ver como é que estão as... Eliane. Deixa eu ver aqui. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Rosângela, Eliane Lima, Eliane Sodré. Vamos em frente, né? Para nossa aula. Acho que a imagem tá legal, né? Tudo ok. Maravilha. Bom, na aula passada, nós praticamente finalizamos a primeira parte, a unidade 1, que nós falávamos da igreja apostólica, tá? E agora adentramos na igreja perseguida e igreja imperial, certo? Bora lá? É isso, né? Concluímos, deixa eu só confirmar aqui.
Deixa eu ver se está tudo certinho. Isto, né? Fomos até a página 7, agora a página 8, igreja perseguida, tá? Então, a igreja apostólica é aquela igreja, o período da igreja, melhor dizendo, aonde nós visualizamos aí a fundação da igreja de Cristo, por intermédio de Cristo, o fundamento dos apóstolos, né? E aí nós vamos ver, né, de forma bem interessante este avanço da igreja por intermédio desta consolidação e desta fundamentação dos apóstolos, né? E aí até o último apóstolo vivo, João, né? O apóstolo João, que morre aí por volta do ano 100 depois de Cristo, tá? Do ano 100 depois de Cristo. Esse então de 30, né? De 30 a 100 depois de Cristo, nós temos o período da Igreja Apostólica. De 100, a partir de 100, né? Primeiro século ali da era cristã, até o chamado Edito de Milão, ou Édito de Milão, que foi por volta de 313 depois de Cristo e foi promulgado pelo então imperador Constantino, que proibia, de certa forma, a então perseguição e dava liberdade de culto para os cristãos. Os cristãos tinham então a capacidade, tinham a possibilidade de cultuar livremente, tá? Então esse foi, digamos assim, o período que nós chamamos de igreja perseguida, tá? Então são praticamente 2 séculos de perseguição, né? Os 2 primeiros séculos da igreja foram marcados por perseguições, marcados por muitos mártires, como nós vimos, né? Na aula passada. E agora nós temos aí, então, também dentro desse período, um período muito importante, e ele avança também dentro do período da Igreja Imperial, que são os chamados pais da Igreja, né? É isso que eu quero abordar com vocês um pouquinho nesta noite. Deixa eu compartilhar aqui meus slides. Um minutinho só. Deixa eu ver aqui. Um pouquinho só, gente, eu configurar aqui meu slide. História da igreja, ok. Acho que agora tá legal aí. Só um pouquinho. Vamos lá? Antes de mais nada, deixa eu só dar uns recadinhos aqui. Tá? Então, boa noite, Dima. Boa noite, Carlos. Pessoal que tá chegando aí. Sejam todos bem-vindos. Esta disciplina ela é composta por 5 aulas, nós estamos na segunda. Nós temos aí a segunda chamada que acho que está aberta ainda, já deveria ter encerrado, mas ela está aberta ainda. Se você perdeu a segunda chamada de hermenêutica, ela ainda está aberta. Vou encerrar ela amanhã, tá? Se alguém ainda não fez essa avaliação, tem a possibilidade de realizar a avaliação de hermenêutica até amanhã. A próxima disciplina, a 8ª disciplina, é uma disciplina de 4 encontros e é uma disciplina que vai ser mais enxuta até para a gente ter o propósito de nós concluirmos essa turma dentro do ano de 2022, tá? Então, normal, tá? Normal que a gente tenha aí uma disciplina que é a homilética, já foi assim nas outras 2 turmas. Homilética é uma disciplina mais curtinha, de 4 encontros apenas. Gisele, eu tô só na promessa, né? Eu vou disponibilizar os slides depois, eu vou fazer um ajuste aqui no meu
no meu Drive e creio que hoje eu consigo atualizar eles, tá? Vou ver se eu consigo copiar o da turma 2 para vocês e daí já disponibilizo lá. Certo, gente? Então bora lá, vamos para falar um pouquinho sobre os pais da igreja, né? Muito importante falar sobre os pais da igreja. Quem foram os pais da igreja, né? Que terminologia é essa chamada pais da igreja? Por que pais da igreja? Esse é um chamado, né? Esse período dos pais da igreja, né? Eles são os líderes que foram bispos, presbíteros, pastores, logo ao período pós os apóstolos, tá? Então, o período apostólico vai até João. João é o último apóstolo vivo, ok? Depois de João, nós começamos esse período chamado de o período da patrística, ou o período dos pais da igreja. Estamos na página de número 8, tá? Então, esse período da patrística é também chamado de padres da igreja, né? Padre é pai, né? A igreja católica, de certa forma, ela dominou e manteve, digamos assim, a literatura desse período da patrística, tá? Então a patrística é um período muito rico, tá? Muito rico mesmo. Um dos principais nomes deste período é Agostinho de Hipona, né? O bispo de Hipona, tá? Então nós temos aí, para vocês terem uma ideia, existem os chamados pais apostólicos. É claro que a obra da patrística vai chamar de padres, né? Então você está vendo aqui pais apostólicos, Clemente Romano, Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmirna, Pastor de Hermas, Papias, Cartas de Barnabé, e os pais apologistas, né? Nós vamos ver também um pouquinho sobre eles, que são os defensores, Atenágoras, Aristides, Carta a Diogneto, Teciano, Teófilo de Antioquia, tá? Então é um grupo de muitos bispos e homens de Deus que por muito tempo, um período aí de quase, podemos dizer assim, 3 séculos, né? 4 séculos, estiveram na frente da igreja, estiveram definindo doutrinas, estiveram fazendo plantações de igreja, estiveram discutindo as principais doutrinas, combatendo as principais heresias, e muito da teologia feita principalmente pelos reformadores, por exemplo, vem desse período chamado período da patrística, tá? Ou dos pais da igreja. Então, o que nós precisamos entender logo nesse período que nós temos a saída dos apóstolos de cena, né? Os apóstolos saem de cena, morrem, todos eles morrem. Quem assume a igreja? São os seus substitutos, homens apostólicos que foram discípulos dos apóstolos, os próprios pais da igreja, né? Esses homens que foram discípulos de discípulos dos apóstolos. De certa forma, então, eles estão aí numa efervescente, né, de muita discussão, de muita de formação de teologia, de definição da própria teologia, e principalmente, né, contendo aí uma ampla variedade de opiniões, né? É nesse período que vão surgir muitos conceitos a respeito da cristologia. Jesus é filho de Deus, ou ele né? Ou melhor, Maria, né? Discussão sobre Maria, é mãe de Deus, é mãe de Cristo. Daí entram alguns termos que nós vamos ver mais à frente, Teotocos, Cristotocos, a questão de Ário, a questão de Marcião. Então,
muitas doutrinas e muitas heresias, né, começam a invadir esse período, né? Algumas questões bem interessantes sobre os pais da igreja, né? Alguns têm certa veneração, né? Ou seja, a própria igreja romana, de certa forma, idolatra muitos dos pais da igreja. Não culpa dos pais da igreja, obviamente, né? Mas desse processo de achar que, por exemplo, Agostinho se tornou um santo, Ambrósio se tornou um santo, Crisóstomo se tornou um santo, né? E por muito tempo, olha só, não os reformadores, é óbvio, não os reformadores, mas a igreja contemporânea, a igreja de agora, por muito tempo, ignorou os pais da igreja justamente por esta associação deles com a igreja romana. E eu te convido, eu vou liberar provavelmente entre hoje e amanhã uma aula a respeito do catolicismo dentro do bacharelado. É a trilha 4 de Introdução à Teologia, que eu estou bem atrasado, já deveria ter soltado essa aula, mas eu me atrasei na preparação dos slides, e lá eu vou falar muito sobre a igreja ortodoxa e a igreja católica, né? E olha só que coisa interessante. Uma das questões da reforma protestante era a própria definição que muitos reformadores faziam a respeito do Papa, né? De o Papa ser o anticristo. Isso era a interpretação da época em relação ao papado daquela época também, né? A igreja protestante, principalmente a igreja evangélica, ela por muito tempo, né, e recentemente, né, ensinou, por exemplo, que o Papa era o anticristo, né? Depois, o Papa é o falso profeta, não, o Papa é a besta. Sempre atrelaram o Papa a aquela trindade satânica que nós vamos ver em atuação no fim dos tempos. É claro que não há base bíblica para um papado, né? Não há base bíblica para um pai de todos, mas nós não vamos muito longe. A igreja evangélica, quando ela adota terminologias como pai espiritual, ou como paternidade espiritual, ou como cobertura espiritual, ela cai no mesmo erro que a igreja católica comete em ter um papa, né? Qual a ideia do papa? A ideia do papa é uma autoridade divina sobre os demais fiéis. O conceito de cobertura espiritual é a mesma coisa, né? É uma autoridade, é alguém revestido de autoridade superior, mais espiritual do que os seus discípulos e que está acima dos quais ele dá cobertura espiritual. Ou seja, há um grande embate na igreja católica, mas a igreja protestante, ou melhor dizendo, a igreja evangélica do período de hoje, não se difere muito não da igreja católica. O fato é que nós não podemos ignorar a igreja católica como um dos maiores movimentos cristãos que existem, né? E a história do protestantismo está muito ligada à história do catolicismo, né? Isso a gente precisa deixar bem claro, tá? A história da igreja protestante, ela tem na sua raiz a história de Agostinho, Jerônimo, Tomás de Aquino, né? Homens que realizaram e fizeram essa teologia, né? Mas o que é importante nós entendermos é que esses homens, eles foram seres humanos que muitas vezes podem ter errado, mas foram guias fiéis para a igreja, né? Falar de Agostinho, por exemplo, tem um livro fantástico de Agostinho que é Confissões, né? Agostinho, um jovem, né, que ele é fiel ao maniqueísmo, né, uma heresia, e depois ele se converte, ele entende e começa aí numa busca por uma vida de piedade, uma vida temente a Deus, e vai ser um dos nomes mais importantes deste período, tanto que muitos dos reformadores
baseiam as suas pesquisas, teses e interpretações, né, em cima dos estudos e das publicações de Agostinho de Hipona, bispo de Agostinho, né? E parece, às vezes, em falar em pai da igreja, né, que alguém pode dizer, mas pai da igreja, então significa que a gente pode ter um pai espiritual. Nada disso. Pai da igreja, a ideia desse título chamado de pais da igreja é principalmente porque eles foram os primeiros homens comprometidos com a igreja que não foram propriamente os discípulos de Jesus, tá? E qual era o contexto e os critérios para a definição de um pai da igreja? Aí principalmente entram, né, a ortodoxia doutrinária, ou seja, um pai da igreja ele estava imbuído em desenvolver uma doutrina que fosse justamente, principalmente ortodoxa, no sentido de ter uma base sólida em relação às escrituras e aquilo que os apóstolos haviam fundamentado, uma vida de santidade, né? E também a sua antiguidade, ou seja, uma vida, um dos primeiros homens da igreja após os apóstolos. Eles falavam sobre a vida moral, sobre a vida pessoal, a vida na igreja, os relacionamentos uns com os outros, né? E aí tem 3 grupos de pais, né, da igreja. Pais da igreja, né, edificação e construção, os pais apologistas, a defesa da igreja e os pais, né, apostólicos, tá? Aí a gente dá um pulinho, deixa eu ver qual página que a gente está aqui para falar um pouquinho nessa unidade aqui. Deixa eu só fazer uma introdução antes da gente entrar nesse detalhamento dos pais da igreja, que está lá na página de número 8. Daí a gente já fala um pouquinho sobre esses pais da igreja aqui, tá? A gente vai falar sobre cada um desse agrupamento de pais da igreja que nós temos aqui. Certo? Vamos lá. Então, esse é o período da igreja perseguida. Não esqueçam disso. Então, vai de 100 depois de Cristo até 313. E nós não podemos esquecer que esses homens aqui, eles vivem um período também de perseguição, tá? Desde o começo, a fé cristã, ela foi severamente perseguida. Gente, se vocês estiverem ouvindo o barulhinho aí, é da chuva. Nós temos aqui hoje um dia que fez 33 graus no Rio Grande do Sul. Amanhã vai cair para 8. Então tá um tempo aí, virou o tempo. Chuva, ventania. Queira Deus que a gente consiga chegar até o final da nossa aula, tá? Também não quero, aproveitando esse intervalinho que eu fiz aqui, esse corte, preciso que vocês, né, curtam esse vídeo, né? Deixa o seu like no vídeo aí, por favor, né? Faça agora aí, baixa aí o vídeo, da forma como você está acessando, deixa o seu likezinho aí, que ele é muito importante para esse canal. Voltando. Então, a igreja foi severamente perseguida, né? Nós vamos ver desde o livro de Atos isso. Perseguições, muitas perseguições, as principais perseguições promovidas pelo imperador Nero entre 64 e 68, depois pelo imperador Domiciano entre 95 e 96, né? Em segundo, antes da gente entrar no detalhamento dos pais da igreja, segundo a tradição cristã, todos os apóstolos morreram de forma violenta ao final daquele período ali da igreja apostólica, né? Para vocês terem uma ideia, Mateus sofre martírio pela espada, né? Marcos, que não era apóstolo, mas era um homem apostólico, morreu em Alexandria depois de ser arrastado pelas ruas da cidade. Lucas foi enforcado, né, na Grécia. Tiago foi decapitado em Jerusalém. Tiago, o menor, foi lançado de um pináculo do templo e depois espancado até morrer. Filipe foi enforcado numa coluna na Frígia.
que é a atual Turquia, né? Bartolomeu foi esfolado vivo, né, em Albanópolis, que era uma província russa, né? André foi preso a uma cruz e dali pregou seus perseguidores até morrer, também na Grécia. Matias foi o primeiro apedrejado e depois decapitado em Jerusalém. Tudo isso dentro da tradição cristã, tá? Barnabé foi apedrejado até a morte pelos judeus na Grécia. Paulo foi decapitado e Pedro foi crucificado de cabeça para baixo na capital do Império, em Roma, né? Também por ordem do imperador Nero. E João foi posto num caldeirão de óleo fervente, mas escapou da morte e daí foi deportado para a ilha de Patmos no tempo do imperador Domiciano, tá? Então, lá na página de número 9, por exemplo, tem um relato muito importante que em 155 depois de Cristo houve uma perseguição severa, né, que foi movida pelo imperador Antonino Pio, e nessa época Policarpo, que era o bispo de Esmirna, foi morto. E o relato desse martírio, ele é muito, muito comovente, né? Quando levaram diante do procônsul da região, este tratou de persuadi-lo, dizendo-lhe que pensasse em sua avançada idade e que adorasse então o imperador, né? Policarpo respondeu: vivi 86 anos servindo-lhe e nenhum mal me fez. Como poderia eu maldizer ao meu rei que me salvou? Daí assim seguiu o diálogo, né? Então, quando o procônsul lhe pediu que convencesse a multidão, Policarpo respondeu que se ele quisesse, trataria de persuadi-la, mas não considerava essa turba apaixonada digna de escutar sua defesa. Daí, quando por fim o procônsul ameaçou, primeiro com as feras e depois com a fogueira, onde ele seria queimado vivo, né? Policarpo respondeu que o fogo que o procônsul podia acender duraria somente um momento e logo se apagaria, mas o castigo eterno nunca se apagaria. Então o governador ordenou que Policarpo fosse queimado vivo e toda a população saiu a apanhar ramos para preparar a fogueira. Quando o fogo estava a ponto de ser aceso, Policarpo já estava atado e pronto para ser queimado. Elevou os olhos ao céu e orou em voz alta: Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai do teu Filho amado e bendito Jesus Cristo, pelo qual recebemos o conhecimento do teu nome, Deus dos anjos, lindo, né? Dos poderes, de toda a criação e de toda a geração de justos que vivem na tua presença. Eu te bendigo por me teres julgado digno deste dia e desta hora, de tomar parte entre os mártires. Olha só. E do cálice do teu Cristo, para a ressurreição da vida eterna, da alma e do corpo, na incorruptibilidade do Espírito Santo. Com eles, possa eu hoje ser admitido à tua presença como sacrifício agradável, como tu preparaste e manifestaste de antemão, e como realizaste, ó Deus, sem mentira e veraz. Por isso, e por todas as outras coisas, eu te louvo, te bendigo, te glorifico, pelo eterno e celestial sacerdote Jesus Cristo, teu Filho amado, pelo qual seja dada glória a ti, com ele e o Espírito, agora e pelos séculos futuros. Amém. O fogo foi aceso, mas como o vento soprava as chamas para outro lado e prolongava a sua agonia, um soldado pôs fim ao seu sofrimento com um golpe de espada. Aí, né, os imperadores que mais afligiram a igreja nesse período, que mais criaram mecanismos e formas de perseguição, foram os imperadores Diocleciano e Galério, né, que lideraram perseguições oficiais, e nesse período
se havia prédio de igreja era destruído, aonde a igreja se reunia era destruído, as escrituras eram destruídas e os cristãos eram mortos, né, torturados com barbaridade até negarem Jesus como o único Senhor. Claro que havia apostasias, mas a resistência nesse período ela foi desafiadora. Estima-se, né, com o custo de cerca de 3.000 mártires. 3.000 pessoas, 3.000 irmãos, nos primeiros anos da igreja, morreram, né, por causa deste evangelho. Aí veio o Edito de Tolerância de 311, que dava aos cristãos legalidade e liberdade de culto, e aí as perseguições acabaram, né? É claro que ainda que se pudessem listar várias razões para as perseguições, a principal era a recusa por parte dos cristãos de prestar culto ao imperador. Então esse foi o grande problema que a igreja enfrentou em relação a Roma, né? Porque essa recusa de adorar o imperador era considerado um crime capital, né? Era considerado um crime digno de morte. Colocava em risco a própria estrutura do império, né? Porque eles acreditavam que enquanto o imperador fosse idolatrado, adorado, o império o império permanecia, né? O império avançaria, né? E isso, de certa forma, vai aí fragilizando o império na visão dos romanos, caso os cristãos tenham alcancem seus objetivos e perseverem e tenham alcance e sucesso, né? E claro, em virtude das hostilidades que aconteciam entre os impérios, os cristãos também acabaram por ser perseguidos pelos persas a partir de 337, suspeitos de traição por uma suposta ligação com uma Roma cada vez mais cristianizada a partir de 311. 311, 313, teve o Edito de Milão, aonde trouxe liberdade de culto, e essa liberdade de culto, de certa forma, tornou o império um pouco mais cristão. Há o conceito de que Constantino foi o homem que tornou o cristianismo a religião do império. Na verdade, não foi Constantino, foi Teodósio, lá por volta de 381 depois de Cristo. Constantino já estava morto. Aí sim, o cristianismo tornou-se a religião oficial do império. Mas ela já estava muito cristianizada, né? Até pela possível conversão que nós temos aí de Constantino nesse período. Ok? Lá na página 10, tá? Deixa eu só mudar o meu slide, mudar minha tela aqui para vocês não ficarem com slide. A gente fica com uma tela mais cheia aí também, né? E aí eu coloco o slide na sequência. Lá na página 10, aí a gente vai ver que um outro problema que surge nesse período da igreja é o chamado, né, uma das principais heresias que surgem e ameaça da igreja é o gnosticismo, né? O gnosticismo ele era um movimento sincretista, né, que se caracterizava por professar uma combinação de todas as principais ideias religiosas da época, né? E os principais líderes desse movimento, eles de certa forma, né, estão ali nesse período da igreja, a igreja perseguida, né? Do trânsito da igreja perseguida para a igreja imperial, tá? O que o gnosticismo influenciava? No entendimento do movimento gnóstico, né? O ser humano não era salvo apenas por um suposto... era salvo não apenas por um suposto conhecimento, daí vem a palavra
gnose, né? Um conhecimento iluminado, mas também pelo aprendizado de várias fórmulas mágicas, por meio das quais poderia-se ter acesso ao mundo superior, né? Então, um sincretismo, uma ideia de transformar o cristianismo numa especulação mitológica, né? Subvertendo as principais declarações da fé cristã, e principalmente o gnosticismo, ele rejeitava ou reinterpretava o conceito básico cristão, né? Combatendo a crença cristã na criação divina, porque segundo os gnósticos, o Criador não era um Deus supremo, e a própria criação era considerada vil e má, né? Eles também negavam a existência terrena de Jesus, afirmando que o Espírito Santo era uma energia espiritual que viera de algum Deus inferior. E todo esse pensar gnóstico, ele de certa forma vai influenciar alguns homens que estão dentro da igreja nesse primeiro período, né? Ali surgem, se vocês lembram da disciplina que nós vimos, Cristologia, que era Teologia Sistemática 1, que tínhamos lá o arianismo, o nestorianismo, vários docetismo, várias teorias a respeito de Cristo, muitas delas surgem nesse período com a influência do gnosticismo. Ou seja, olha que coisa interessante e o papel importante dos pais da igreja que nós vamos ver. Se não bastasse toda a questão da perseguição, que era terrível, né? Se não bastasse todo o sofrimento que eles tinham, se não bastasse toda a luta contra o Império Romano para sobreviver e fazer com que o Evangelho se expandisse e avançasse, ainda eles tinham o combate das falsas doutrinas e heresias que se espalhavam também já naquele período da história da igreja. Então foi um período de muito trabalho, de muito sofrimento, mas também de muita perseverança. E aí, essa é uma palavra que me comove, assim, a ponto de nós olharmos para o cristianismo e voltarmos para a base, né? Muita gente diz assim, a gente não vai ser uma igreja primitiva. Claro que não, né? A igreja primitiva, ela tinha suas particularidades, tinha suas características, mas o que caracterizou a igreja, principalmente nos seus primeiros séculos, não foram as estratégias, não foram os movimentos, foi a perseverança numa doutrina que transcende a filosofia humana, que transcende os pensamentos humanos, que transcende as ideologias, né? Porque o cristianismo não é uma ideologia, o cristianismo não é uma filosofia, o cristianismo é a essência do próprio Cristo, ou seja, eu ser parecido com Cristo, eu entender o que Cristo desejou e planejou para a sua igreja, e eu ser parte desta igreja, né? Isso que é importante de nós compreendermos. E aí, claro, né? Esse período, ele é um período que enfrentou-se muitas heresias, né? Principalmente a filosofia tentando influenciar as escrituras. E aí entra um papel da igreja nesse período, que é a afirmação com muita veemência do chamado credo dos apóstolos, né? Com uma ideia de guiar o estudo das escrituras por parte dos cristãos e como teste também de fidelidade às doutrinas que os apóstolos e a igreja publicamente pregavam e ensinavam, né? Lá na página 11, você vai ter uma tabela muito interessante dos imperadores, das perseguições, né, dos anos. Eu não vou me deter ali, mas ali você já tem uma ideia dos mártires. O primeiro mártir que foi Estevão, já em 35 depois de Cristo, sobre o império de Tibério, né, Tibério César.
E ali vem vindo Tiago Menor, Pedro, Paulo, Clemente Romano, Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmirna, Justino de Roma, Fotino de Lyon, Blandina, Irineu de Leão, Leônidas de Alexandria, Perpétua e Felicidade, que nós vimos na aula passada, né? Aquele relato muito marcante das duas mulheres que morrem e são martirizadas numa arena, sendo que uma delas tinha dado à luz 2, 3 dias antes de ir para a arena, né? Algo assim que realmente arrebenta, né? Não tem como a gente não se emocionar se debruçando sobre esse estudo, sobre a vida de todos esses mártires, né? Então, notem que muitos deles, até chegar o ano 311, com Galério, que daí nós temos o Edito de Tolerância, que é 311, e nós temos o Edito de Milão, que é 313. São 2 editos, né? O Edito. O Edito de Milão, o Edito de Tolerância, melhor dizendo, é 311, ou seja, aliviava um pouco a perseguição. E o de 313, que é o Edito de Milão, dava então, assegurava a liberdade de culto, a liberdade de culto para a igreja cristã em todo o império, né? Então isso é bem interessante de nós observarmos. Voltando um pouquinho no tempo, aí entra o chamado Marcião na história, né? Houve 2 tentativas de renovação da igreja que muito ameaçaram, né? A primeira foi liderada por Marcião. Marcião viveu entre 85 e 160. Ele era natural de Sinop, né? Não Sinop, né? Mato Grosso, mas Sinop, no Ponto, e filho de um bispo cristão, né? E ele tinha 2 antipatias muito fortes, né? Ele era contra o mundo natural e contra o judaísmo, tá? Então, na mesma época da Segunda Guerra Judaica, ali, né, 132, 136, ele esteve em Roma, né? Ele foi excluído da igreja por volta de 144, mas a partir daí, Marcião começou uma série de viagens estabelecendo comunidades marcionitas. A concepção de Marcião, né, sua concepção de Deus, aproximou muito os marcionitas dos gnósticos, tá? Qual era o conceito principal de Marcião? Para Marcião, o Deus do Novo Testamento era diferente do Deus do Antigo Testamento, tá? Para Marcião, o Deus do Novo Testamento e Pai de Jesus não era o Deus do Antigo Testamento. Há um Deus supremo, que é Pai de Jesus, e no conceito de Marcião, um ser inferior, que seria Javé, né? E este, seja aí por ignorância ou até mesmo por maldade, Javé, no caso, né? Fez o mundo e teria colocado nele a humanidade. Daí tem até uma vertente, né, que depois vai ser adotada por Agostinho, que eram os maniqueístas, né, que também entendiam que Deus havia criado o mal, né, ou seja, havia o bem e o mal, e o homem havia ali sido colocado como uma espécie desta maldade também, né? E o propósito do Pai não era que houvesse um mundo assim, com todas as imperfeições, mas que houvesse um mundo puramente espiritual. Então, Marcião, ele desconsiderava o Antigo Testamento. Tanto que, para Marcião, o Antigo Testamento não era canônico, né? Marcião, ele compôs uma coletânea, né, de livros do Novo Testamento, que era composta apenas pelas epístolas de Paulo, tá? E com exceção ali de alguns trechos que ele tinha também, que ele retirava, né? E com o Evangelho de Lucas. O restante dos livros ele desconsiderava, tá? Aí,
nesse movimento surge os chamados pais apologistas, né? Que nós vamos ver lá na página 13 depois, tem a partir dali uma tabela muito interessante a respeito destes homens. Mas vamos lá, vamos para os slides aqui e entender um pouquinho sobre esses homens que são chamados os pais da igreja. Lembrando, vocês precisam sempre lembrar que nós temos aí Roma, Antioquia e Jerusalém, né? Deixa eu ver se eu boto o mapa aqui, só um pouquinho. Só um pouquinho aí. Deixa eu ver se eu volto com o mapinha que eu apresentei na aula passada. Deixa eu ver, só um minutinho. Onde é que ele está? Aqui, bem importante. Voltando aqui, ó, já boto o slide aí. Nós temos 3 centros, na verdade. Teria 4 se a gente considerasse Jerusalém, né? Nós temos lá Roma, né? Roma, ficou fora um pouquinho aqui o slide. Antioquia e Alexandria, tá? Roma, Antioquia e Alexandria como os principais lugares aí aonde as escolas, os centros de estão desenvolvendo todo esse conceito, né, do que vem acontecendo dentro da igreja, tá? Então, bora lá falar um pouquinho desses pais da igreja e nós vamos falar primeiramente dos pais gregos. Deixa eu botar o slide aqui. Aí. Bom, então, nós temos um grupo de pais da igreja, que eu acho que ele até está a partir da página 13, tá? Então, vamos lá. Clemente de Alexandria, Orígenes, Atanásio de Alexandria, Eusébio de Cesareia. Eusébio de Cesareia foi um grande historiador, né? Teve muita influência, muito importante dentro deste período, né? Então, lá na página, deixa eu ver aqui, só para localizar vocês. Final da página 14, né? A gente fala um pouquinho sobre Clemente de Alexandria. Aqui, esse mapa está lá na página de número 15, tá? Que mostra aonde cada um desses pais gregos estava localizado, né? João Crisóstomo na Constantinopla, Eusébio ali perto da Cesareia, né? Eusébio de Cesareia, Orígenes, Atanásio e Clemente em Alexandria, tá? E cada um dentro de um período, né? E fazendo aí a sua teologia, tá? Tanto que, por exemplo, quando a gente fala de Orígenes, tá? Pegar um pouquinho antes ali, esses pais da igreja, os pais gregos, né? Ele é composto por homens que se dedicaram a escrever grandes tratados teológicos, tá? Grandes tratados teológicos. E esses tratados guiaram a igreja de uma forma muito interessante, tá? Os pais gregos esse grupo de pais da igreja que criou os tratados teológicos é dividido em pais gregos, né? Porque eles escreviam em grego, né? E também os que escreviam em latim, que eram considerados os pais latinos, né? Dos pais gregos que está posicionado nesse mapa aí, nós temos Clemente de Alexandria, que foi professor na escola catequética na capital da província egípcia, né? E foi considerado o fundador da teologia especulativa e um dos principais proponentes da interpretação alegórica das Escrituras. Lembram de uma coisa, vocês precisam lembrar, Alexandria é aquela escola da alegoria, não esqueçam disso. Então, esses pais da igreja
que vêm de Alexandria, eles influenciam muitos a respeito da alegoria. Um Agostinho, que vai aparecer aí quase 100 anos depois de Orígenes, era um que adotava esse modelo alegórico de interpretar as escrituras, achando que cada palavra da escritura poderia ter um significado, né? E o grande exemplo que a gente usa para mostrar o quanto a alegoria não é um método interessante é o exemplo de Agostinho interpretando a parábola do bom samaritano e tentando achar um significado para o cavalo, para as moedas, para a estalagem. Não, isso não existe. Jesus estava apenas contando um ensinamento, né, sobre quem era o próximo, nada mais disso. Tá? Então, Clemente de Alexandria foi esse homem, né? Outra coisa importante sobre Clemente de Alexandria, ele foi um dos primeiros a unir a doutrina cristã com a filosofia. E aí trazendo o platonismo, né? E desenvolvendo um platonismo cristão. E considerando, né, o cristianismo como uma filosofia que completaria a filosofia grega, que estaria acima da filosofia grega, né? Depois vem Orígenes, por volta de 185, 253, né? Pouquinho posterior a Clemente de Alexandria. Orígenes foi o maior erudito da Igreja Antiga, tá? Orígenes está ali posicionado como o primeiro ali embaixo, ali. Se você olhar esse slidezinho que está lá na página de número 15, né? Você está vendo Orígenes, Atanásio, Clemente, acima João Crisóstomo e Eusébio, tá? Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui a forma de visualizar o mapa, porque o slide ficou pequeno, gente. Deixa eu só ver se eu consigo apresentar aqui. Ó, vamos ver. Aí vai ficar legal. Deixa eu mostrar para você aqui. Aí, olha só. Ficou bacana agora. Ó. Então, estão vendo aqui? Né? Estamos falando de Alexandria, né? Falamos de Orígenes. Tá? Agora estamos falando um pouquinho sobre Atanásio. Né? Então, Atanásio é esse homem aí que realmente, ele de certa forma, ele é um dos principais eruditos da história da igreja nesse período, né? E considerado um dos grandes teólogos, os principais teólogos no início da história da igreja, tá? Deixa eu só arrumar aqui meu slidezinho para você. Ok, voltamos para o slide aí. Só um pouquinho, gente. Sei que pode ser muito conteúdo, mas o e-book acaba, de certa forma, facilitando que vocês possam... Tem uma obra de Orígenes, deixa eu ver se eu acho que dá. Aqui. Essa obra faz parte da patrística. Tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Aqui, ó, Orígenes. O nome dela é Contra Celso. Gente, essa obra da patrística, ela é composta por 43 volumes, que na verdade são 47 livros. Ela é fantástica. Essa obra chamada Contra Celso, ela tem quase 700 páginas. O que é essa obra chamada Contra Celso, né? Essa obra, ela tem uma importância muito grande com a ideia de combater falsas heresias, né? Ele traz toda a ideia do próprio Orígenes a respeito da sua obra, das suas interpretações, dos seus estudos, né? E aqui ele vai combater, né, muito dos falsos ensinamentos, das
das doutrinas que vão surgindo nos períodos iniciais da igreja, né? Então é muito interessante, uma obra bem robusta para quem deseja iniciar o estudo da patrística e conhecer um pouquinho mais a respeito desses primeiros pais da igreja, tá? Depois nós temos aí Atanásio de Alexandria, que foi um bispo na capital do Egito e um dos principais defensores da doutrina da divindade de Jesus e do dogma da Trindade, tá? Então, Atanásio de Alexandria, deixa eu ver se eu já tenho. Tenho aqui, deixa eu ver, ó. Ele tem uma obra, Agostinho, deixa eu ver se tem mais alguma coisa de Atanásio. Atanásio de Alexandria também tem um volume dentro da patrística, e ele vai escrever aí principalmente a respeito da luta dele contra o arianismo. Lembram lá de Cristologia, o que era o arianismo? O arianismo negava a divindade de Cristo, né? Então, a ideia dessa obra aqui é justamente, né? E Atanásio de Alexandria foi o principal, né, oponente de Ário, né, no Concílio de Nicéia, em 325, e em 328 ele foi separado como bispo, né? Ele estava convicto de que o eterno Filho de Deus, Jesus Cristo, tornou-se aquilo que somos para que pudesse fazer de nós aquilo que ele é, tá? Então, muitas vezes Atanásio ficou sozinho nessa batalha, né? E justamente para defender aí as decisões do primeiro concílio de Nicéia, e chegando até ficar exilado aí 5 vezes, né? Então, a principal obra dele, que é a encarnação do Verbo e a vida e conduta de Antão, está aqui dentro desta obra, certo? Depois de Atanásio, nós temos o próprio Eusébio de Cesareia. Eusébio de Cesareia, ele foi um bispo na Palestina, né? Foi o primeiro historiador da igreja. Tem um livro fantástico dele, que é História Eclesiástica, que eu já indiquei aqui em outro momento, né? É um registro histórico deste período do final da igreja perseguida e início da igreja imperial, né? Então ele era um apoiador do imperador Constantino, e por causa do primeiro concílio ecumênico, o credo de Cesareia, que tinha sido elaborado pelo próprio Eusébio, foi adotado, né, por sua igreja e serviu de base ao credo de Nicéia, né, sendo aperfeiçoado e sendo revisado. Então, Eusébio de Cesareia tem uma participação muito importante na definição do credo, aí, na definição do próprio concílio de Nicéia, certo? Depois nós temos João Crisóstomo também como pai da igreja, né, chamados pais gregos, completando o time aí dos pais gregos, né? João Crisóstomo, melhor dizendo, ele foi patriarca de Constantinopla, considerado o mais importante pregador da igreja primitiva. Ele proferiu cerca de 900 homilias, né? 900 pregações, e o seu modelo de pregação era a exposição bíblica sequencial. Ele foi muito influenciado por um homem chamado Diodoro de Tarso, né, que foi um dos principais expoentes da hermenêutica da escola de Antioquia, né, que enfatizava o sentido literal do texto. Certo, gente? Avançando um pouquinho aqui, depois nós temos os pais capadócios, né, que vão ser pais aí desse período da Igreja Imperial.
né? Basílio de Cesareia, Gregório de Nissa, Gregório de Nazianzo, né? Deixa eu ver se está aparecendo o mapinha para vocês aí, né? Aí a gente já entra num período também dos pais capadócios, que já é o período da igreja, a igreja imperial, né? Já é o período que vai da igreja que sai da igreja perseguida quando recebe o Édito de Milão, a partir até a queda de Roma em 476 depois de Cristo. É claro que surge também um grupo chamado de pais latinos aqui, que é formado por Cipriano de Cartago, né, Hilário de Poitiers, Ambrósio de Milão, Jerônimo de Stridon e Agostinho de Hipona, que está ali na página de número 16. Vamos falar um pouquinho sobre cada um desses pais da igreja aqui. Tá? Claro, esses pais aqui, né, que são os pais latinos, né, latinos por causa do latim, né, e isso daí que caracteriza esses homens, né, como bispos e pais da igreja no Ocidente. Até então nós estávamos falando do Oriente, Antioquia e Alexandria. Agora a gente vai para o Ocidente, tá? Não esqueçam disso, a gente sempre precisa lembrar que a igreja vai ser conduzida nesses primeiros séculos com essa diferenciação doutrinária e da sua ortodoxia também, muito influenciada por essas duas regiões, né? Então, Cipriano de Cartago, que ainda é um pai da igreja, embora latino, mas ainda dentro do período da perseguição, ele era um bispo na África romana, né? E esteve envolvido nas tentativas de sanar a cisma liderada por Novaciano, né, imperador, ali por cerca de 200 e 257, imperador Novaciano, que era um pai da igreja também, né, um pai da igreja. Novaciano, na verdade, tinha um movimento. Deixa eu ver se eu consigo buscar aqui, gente. Só um pouquinho, um minutinho. Ele era um pai romano, né? Um pai da igreja de Roma, também latino, que ele, de certa forma, Novaciano, ele cria um movimento chamado novacianismo, tá? Formado por esses seguidores que se recusavam a readmitir na comunhão da igreja os cristãos batizados que tinham renegado a sua fé e realizado sacrifícios aos deuses pagãos durante a perseguição do imperador Décio. Ou seja, então o novacionismo era uma espécie de... era um sectarismo, né? Era uma espécie de proselitismo em relação aos cristãos, ou seja, se desviou, né? Vamos trazer para os termos que a gente usa. Se desviou e agora sacrificou lá para um deus pagão e agora quer voltar para a comunhão. Não, os novacianos não aceitavam o retorno desses irmãos, né? Então, Cipriano de Cartago, ele tentava aí dar esse equilíbrio aí, né? Eles não aceitavam de forma alguma, não admitiam, na verdade, eles não admitiam os irmãos sem que eles passassem por um rebatismo. Essa era a ideia de Novaciano, que acabou, de certa forma, trazendo conceitos heréticos, né? Tipo, olha, você tem que se rebatizar. Então, se o camarada, de certa forma, saísse 2 ou 3 vezes
da igreja, por perseguições, por queda, por desejo de idolatria, cada vez que retornasse tinha que passar por um rebatismo. Tá? Então a ideia de Cipriano de Cartago era tentar conciliar e trazer isso para dentro da doutrina. Aí nós temos alguns bispos que são importantes dentro do período imperial. O primeiro deles é Hilário de Poitiers, né? Lembrando que sempre o segundo nome desses bispos tem muito a ver com a cidade, né? A cidade ou que eles pastoreavam ou que eles tinham nascido, né? Então, por exemplo, Poitiers era uma cidade na Gália. Então Hilário também se envolveu em algumas controvérsias arianas, né? Foi exilado pelo imperador na Frígia, onde entrou em contato então com a tradição teológica do Oriente, lembrando que ele é um pai latino, mas ele entra em contato com a tradição teológica, e foi durante esse momento que ele escreve a sua principal obra, que é essa aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Ó. Aqui. Lembrando, né? A palavra santo aparece porque esse material hoje ele é publicado pela Igreja Católica. Mas Hilário de Poitiers vai publicar então o Tratado de Trinitate, né, que seria o tratado sobre a Santíssima Trindade, tá? Muito interessante. Se você, olha, claro, antes que alguém pergunte, minha coleçãozinha dos verdinhos aqui tá no número 22. Eu tenho que chegar até o número 43. Algumas 43, tá? Algumas obras, só para vocês terem uma ideia, elas têm mais de um volume, né? De um tomo. Mas a numeração é uma só. Mas é um material riquíssimo, fantástico da história da igreja, tá? Então, Hilário de Poitiers, ele escreveu esse tratado sobre a Santíssima Trindade contra os arianos. A ideia aqui é justamente combater o arianismo. Aí eu vou dar um spoiler legal aqui, que eu já falei para vocês, a respeito de um evento que nós vamos ter aqui o ano que vem, uma imersão que nós vamos fazer aqui o ano que vem, final de 2023, que será uma imersão justamente sobre a doutrina da Trindade, né? Creio no Pai, no Filho e no Espírito Santo. A gente vai falar aí sobre Hilário de Poitiers, Agostinho também. Deixa eu ver se eu acho aqui. Agostinho também faz um belo trabalho sobre a Trindade. Então, prepare os corações aí, que a nossa imersão já tem um tema bem definido e nós vamos falar sobre crer no Pai, no Filho e no Espírito Santo, né? Vai ser muito legal. Vai ser muito bom mesmo. Tá? Então, esse trabalho de Hilário foi contra o arianismo. O que era o arianismo? Desconsiderava a divindade de Cristo, né? Se vocês lembram, se vocês se apaixonaram por cristologia, é um pouco daquilo que a gente trabalhou em cristologia, só que com uma profundidade muito maior, né? É o que a gente vai fazer nesse trabalho que eu quero, em nome de Jesus, realizar o ano que vem. Tá? Então ele retorna para o Oriente, do Oriente para o Ocidente, e ali ele continua sua luta pela ortodoxia, né, até a morte, né, até a sua morte, até ele finalizar aí a sua vida, né. Depois nós temos aí Jerônimo de Stridon, que nasce na Dalmácia, foi o único pai da igreja a ter familiaridade com o latim, o grego e também o hebraico, né? Tendo preparado uma das principais traduções das escrituras, tá? Então é um homem muito importante, um nome muito importante nesse período aqui. Deixa eu botar os slides de volta, só um minutinho.
Aí, voltamos com os slides. Perfeito. Retornando. E daí ele, claro, conhecedor, né, ele preparou uma das primeiras traduções das escrituras e para fazer uma ótima tradução ele acabou indo aí para Palestina, fundou um mosteiro em Belém, viveu lá por cerca de 20 anos, examinando todos os manuscritos bíblicos que conseguiu localizar, né? E aí vem o grande nome, talvez um dos mais conhecidos deste grupo, que é Agostinho de Hipona, né? Ele era bispo na província da Numídia, foi o maior de todos os pais da Igreja Latina e se tornou um dos maiores teólogos e filósofos da história, né? Ele passou por uma conversão dramática, na qual as orações de sua mãe, Mônica, foram, né, acredita-se que na influência dessas orações, constantes orações, ele, de novo, né, ele se envolveu muito com o maniqueísmo, com doutrinas heréticas, com o próprio gnosticismo, com as filosofias gregas, e a obra de Agostinho é imensa, né, e abrange aí quase todos os temas da fé e vivência. Diálogos teológicos, filosóficos, obras apologéticas, exegéticas. Ele compôs um comentário de Salmos que é gigantesco, né? Temas como livre-arbítrio, como santidade, como trindade. Que mais? Deixa eu lembrar aqui que a doutrina cristã, graça, né? Confissões, que é fantástico, né? É fantástico a obra Confissões, que ele vai falar a respeito da própria conversão de Agostinho. Ela se desdobra muito nesta sua obra, né? Então, aí se destacam, né? Confissões, Trindade, doutrina cristã, a Cidade de Deus também, né? E foi ele quem definiu a Trindade em termos de relacionamento. Ou seja, o Pai é diferente do Filho por ser eternamente o Pai e relacionar-se com o Filho como um Pai. O Filho é eternamente o Filho e sempre obedece e submete ao Pai, não porque seja inferior, mas por ser o Filho. E o Espírito Santo é o vínculo de amor que liga o Pai e o Filho. A diferença entre as pessoas divinas está no relacionamento que cada uma tem com a outra. Tá? Então, Agostinho é um nome aí muito importante dentro deste período da igreja, os pais da igreja, né? Aqui o mapa, deixa eu ver se está aparecendo legal aí no slide. Beleza, né? Aí, Hilário de Poitiers, Ambrósio, outros pais aqui, né? Vicente de Lérins, Agostinho, Cipriano, Jerônimo. Então, né? Hipona, onde Agostinho foi bispo, né? Ficava no norte da África. E aí na página, muito legal isso, porque lá na página, eu pulei, né? Mas lá na página 13, nós temos alguns argumentos que os pais da igreja, os pais apologistas, combatiam, como eles combatiam os argumentos judaicos que apareciam contra o cristianismo. Por exemplo, um argumento judaico contra o cristianismo era: o cristianismo é um desvio do judaísmo. Qual era a resposta dos pais apologistas? A lei judaica é temporária por definição e encaminhada para a nova aliança. Enquanto que os judeus diziam: olha, a divindade de Cristo vai de encontro à unidade de Deus, né? A resposta dos apologistas era: o Antigo Testamento, né, predice os sofrimentos e também a glorificação do Messias. Tá?
E outros argumentos, né, que os pais apologistas tinham, por exemplo, as profecias do Antigo Testamento, que foram cumpridas em Cristo, os tipos, a tipologia, né, a sombra do Antigo Testamento para o Novo, que apontavam para Cristo, a destruição de Jerusalém, que confirma a visão de que Deus condenou o judaísmo e apoiou o cristianismo, né? Esse era o argumento. É claro que não era uma condenação, mas sim uma mudança, né? Se na antiga aliança nós tínhamos aí nós tínhamos Israel como povo de Deus, na nova aliança nós temos a igreja como povo do Senhor, né? Outra tabela legal, que também está na página 13, são os argumento pagão, né, versus o cristianismo e as respostas dos apologistas. Por exemplo, um argumento pagão contra o cristianismo era que a doutrina da ressurreição é absurda. Olha, todo mundo morre. Como assim alguém vai ressuscitar? Né? A resposta dos apologistas eram: os evangelhos, primeiro, mencionam testemunhas oculares, pessoas que realmente viram a ressurreição. Né? Segundo, o efeito dessa ressurreição sobre os discípulos foi profundo, ou seja, os discípulos foram impactados pela ressurreição. Não foi uma teoria criada, né? Se fosse uma teoria criada, ela não subsistiria 2 milênios, né? 2.000 anos. E pelo contrário, a ressurreição traz impactos na vida de um homem como Pedro, um homem constante, sanguíneo, a ponto de ele ter, né, uma mudança de vida e ser uma das principais os principais nomes da história da igreja ali, né? Um argumento pagão era, por exemplo, há contradições nas escrituras. Notem que, gente, a gente está falando de um período em que a igreja sai de um embate de perseguição para vivenciar embates teológicos, né? Mas daí tem o Diatessarão, né, de Taciano, que esclarece muitas dessas contradições, principalmente em relação às traduções. Um outro argumento era que o ateísmo contava com ampla aceitação. Aí os apologistas diziam, olha, até Platão acreditava num Deus invisível. O cristianismo era a adoração de um criminoso. Olha só o que os pagãos diziam, né? O cristianismo é adoração ao criminoso. Já que Jesus foi crucificado, a crucificação era para criminosos, né? Os apologistas diziam, olha, a condenação de Jesus violou a lei da época. O paganismo dizia, o cristianismo é uma novidade, né? Os apologistas diziam, o cristianismo vem sendo preparado desde a eternidade. É aquela frase famosa, né? Antes de Deus falar haja luz, Deus falou haja cruz. Né? A cruz existia, como diz Apocalipse capítulo 13, verso 8, Jesus foi o cordeiro morto, era o cordeiro morto antes da fundação do mundo. E o próprio Moisés antecedeu os filósofos pagãos, né? Se essa era a ideia de apresentar que o cristianismo não tinha legalidade por ser algo novo, a filosofia, né, poderia ser considerada em relação à lei mosaica. Outro argumento era que o cristianismo evidencia falta de patriotismo, sendo que o judaísmo era a religião, né, daqueles nacionalistas. Aí o argumento era, olha, os cristãos obedecem todas as leis desde que não violem a consciência. Aí surge nesse período uma acusação contra os cristãos, principalmente gerada por Roma, de que os cristãos praticavam incestos e canibalismo. Né? Daí os apologistas diziam, não, basta vocês observarem a vida dos cristãos, sobretudo o exemplo dos mártires. Né? E por último, o cristianismo leva a uma destruição da sociedade, também
plantado por Roma por medo de que as pessoas parassem de adorar o imperador e, de certa forma, tivessem uma adoração a um deus, né? E isso enfraquecesse o império, visto que o imperador já não era mais visto como um deus, né? Qual era a ideia do império? Olha, à medida que as pessoas vão se convertendo ao cristianismo e param de adorar o imperador, a imagem do imperador enfraquece, fragiliza. Um imperador fragilizado pode ser deposto, pode ser vencido. Então, os romanos tinham muito essa ideia, né? Perdeu é porque as divindades não estão apoiando mais. Não, é um rei vencedor, é um imperador vencedor, significa que ele está agradando as divindades, né? Então, e daí o argumento dos apologistas era, olha, as calamidades naturais, de fato, representam um juízo divino contra a idolatria, né? E aí outros argumentos, os argumentos dos apologistas contra o paganismo, acusando, por exemplo, os filósofos pagãos de cometerem plágio, roubarem as suas melhores ideias oriundas de Moisés e dos profetas. O próprio politeísmo, que seria a adoração a vários deuses, que é um absurdo filosófico e uma decadência moral. E os filósofos pagãos contradizendo uns aos outros e até a si próprios, né, dentro dessa discussão toda da razão. Já em relação ao favor do cristianismo, os apologistas diziam, olha, toda a verdade encontrada nos filósofos pagãos prenuncia o cristianismo sendo por ele coligida, né? Os milagres operados por Jesus, pelos apóstolos e por outros cristãos também comprovam a veracidade e verdade do cristianismo. Vou falar da difusão do cristianismo a despeito dos obstáculos avassaladores, né? Da tentativa de destruição das escrituras, da tentativa de aniquilação das comunidades cristãs. Então, quanto mais o império pressionava, quanto mais o império perseguia, mais o cristianismo se difundia. Então esse era um argumento dos apologistas a favor do cristianismo. E somente o cristianismo é capaz de suprir as necessidades mais profundas dos seres humanos, né? Uma obra muito boa, que eu já tinha falado anteriormente, é Os Pais Apologistas, tá? Deixa eu ver se aparece direitinho aqui. Gente, antes de eu começar essa coleção física, eu adquiri toda ela pela Amazon, numa promoção. Aí a Amazon não tem feito mais isso. Mas cada um dos e-books pro Kindle lá, né? E você não precisa ter o Kindle, passa a ter o aplicativo, estava por R$1, né? R$1, né? Então, geralmente aí Black Friday, alguma coisa assim, fica de olho aí se você deseja, porque pode aparecer, e aí vale a pena, né? Por R$47 você compra 47 livros que contam toda a história, né? Isso para Kindle, né? E-book. Você tem que ter o aplicativo. O físico é um trabalho a longo prazo para poder adquirir, né? Vai longe. Ok? Formação do cano. Deixa eu ver aqui só um pouquinho. 9 horas? Passou rápido. Eu nem vi a hora passar, gente. Não vi a hora passar. Tá. Na próxima aula, deixa eu ver se eu consigo... na próxima aula eu deixo pra gente concluir essa parte da Igreja Imperial, porque daí eu quero falar sobre Constantino, quero falar sobre o Império Romano e também falar sobre o concílio, né, de Nicéia, muito importante. A gente vai falar, tá lá na página, deixa eu ver, onde é que está? Ó, paramos, tá? Para que vocês marquem bem aí, na página de número 18, tá? Página de número 18. E daí nós vamos falar sobre o concílio de Nicéia, o concílio de Constantinopla e o concílio de Calcedônia, e aí a queda de Roma. E entrando na
unidade 4, que seria a igreja medieval. Ok? A aula voou, né? Nem parece que são 9 horas. Poxa. Deixa eu ler os comentários aqui. Silvana, já, né? Passou rápido. Deixa eu pegar aqui. Dilma. Impactante tudo o que aconteceu com os mártires, né? Nos faz analisar a nossa fé, verdade. Ângelo. Obrigado, Ângelo. Obrigado. Ao Senhor toda a glória, né? Estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. Silvana. Nossa, foi rápido. Eu também me apavorei aqui quando eu olhei para pular para o próximo tema. Eu disse, puxa, já é 9 horas, gente. Mas, vamos lá, né? Muito bom ter a companhia de vocês aqui. Tava boa a aula, né? Pena, tem que... senão a gente também avança aqui. Eu não quero, numa sexta-feira à noite, prendê-los mais do que o período que a gente estabeleceu. Diego, obrigado pela aula, obrigado pela companhia de vocês. Certo, gente? Então, paramos na página, né? Marquem aí, página de número 18. Isto, né? Página de número 18. Próxima aula, continuamos da página 18. Lembrando, se você não fez ainda a segunda chamada de hermenêutica, está disponível ainda. Corre lá, faça. Esse final de semana tem a disponibilidade ainda. Certo, gente? Que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado pela compreensão. Bom final de semana para todos. Não esqueçam de deixar aí o seu likezinho, compartilhem, pega esse link, manda nos grupos que você tem da igreja aí, né? É muito importante para que a gente consiga divulgar, que o canal alcance mais pessoas, que a gente possa crescer e vamos em frente aí, que a gente está na reta final do nosso curso e eu quero logo aí, se Deus permitir, final do ano, fazendo aí a formatura de vocês. Gente, Deus abençoe a todos, tá? Fiquem com Deus, um ótimo final de semana, né? Não esqueçam, não deixe de congregar, vão na igreja, adore o Senhor, exalte o Senhor, mas acima de tudo, né? Prestem uma adoração com a vida e que a gente possa exaltar o Senhor com todo o nosso ser, porque esse cristianismo, para chegar até nós, não que o homem possa fazer qualquer coisa, mas a história mostra que muita gente deu a vida, né, para que hoje eu e você pudéssemos falar do Evangelho e do amor de Jesus. Certo? Que Deus abençoe, fique na paz que excede todo entendimento e até a próxima, se o Senhor Deus assim permitir. Tá? Aí, os últimos recadinhos do Diego. Fique com Deus. Obrigado, Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.